gente vai falar agora sobre os processos legislativos, onde os parlamentares produzem as leis que regem em nosso país. Mas afinal, você sabe como funciona o projeto legislativo em uma Assembleia Legislativa? Para nos ajudar a compreender esses termos, eu converso agora de forma remota com o Marcos Espinosa, assessor parlamentar aqui da Assembleia Legislativa. Marcos, mais uma vez, seja bem-vindo. Importante, né, Marcos, a gente explicar isso para a população, mas também levar no modo, numa linguagem que a população consiga entender e assimilar, né? Bom dia, Guga. Obrigado pelo convite. Sim, eu acho que, como a gente sempre conversa, a nossa função é esclarecer e deixar as coisas mais fáceis para que todo mundo entenda o quanto é importante acompanhar o que acontece no Legislativo. Exatamente. Vamos falar um pouquinho aqui, Marcos, entre vários temas que a gente aborda, mas as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, são uma forma, né, do Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora. Elas são sempre criadas por ato do presidente para apurar determinado fato. Vamos explicar e falar um pouco disso para os nossos telespectadores, como é que funciona, como é que é o processo legislativo, como é que é o trâmite. Qualquer deputado ele pode, né, protocolar um tema. Vamos explicar de forma bem didática, Marcos. Vamos lá. A finalidade das comissões, sejam elas comissões permanentes, aquelas que existem sempre, sejam as comissões temporárias, como é uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, é para fazer a instrução, a análise técnica e política dos textos apresentados nos projetos. Então, antes de entrar na CPI, vamos falar de comissão permanente, então. Um deputado apresenta um projeto de lei. Esse projeto de lei ele tem que ser analisado, primeiro, se esse é um projeto que pode ser tramitado pela Assembleia, se há competência para isso, se há legalidade do texto. Depois, o projeto vai para uma das comissões de mérito, e aí os membros daquela comissão vão analisar se o conteúdo é adequado, se o objeto pretendido vai ser alcançado. E no final ainda passa pela comissão de finanças, que vai ver se o impacto orçamentário está previsto, ele pode ser definido. E aí sim, feita toda essa instrução, o projeto está em condições de ir para o plenário, onde ele é discutido e eventualmente aprovado pelo plenário como um todo, que representado pelos 94 deputados da Assembleia. Agora, Marcos, uma coisa que gera dúvida na população que nos assiste, é importante você esclarecer o Congresso de Comissões. Como é que funciona, como é que é o rito? Explica detalhadamente para o nosso telespectador, que eu tenho certeza que você que está me assistindo vai perguntar como é que funciona o Congresso de Comissões, e o Marcos está aqui exatamente para esclarecer isso. Pois é, Guga. Como eu falei, a gente pensa em 3 etapas de análise, de instrução de um projeto. A parte da questão de constitucionalidade e legalidade pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A parte de mérito, que depende de qual é o objeto do projeto e aí para qual dessas outras 21 comissões o projeto pode passar, e ao final a Comissão de Justiça. Isso significa que o projeto apresentado ele entra numa comissão, nessa comissão é designado um relator, o voto vem, entra na pauta da comissão, ele é discutido e eventualmente aprovado e segue para a próxima comissão. Etapa por etapa, comissão por comissão, momento por momento. Aí surge o Congresso de Comissões. O Congresso de Comissões é um momento no qual, numa única reunião, as 3, em geral são 3 comissões, pelas quais o projeto vai passar, analisam ao mesmo tempo, em um único parecer, todo aquele projeto. O que significa isso? Significa que o projeto corre com muita rapidez. O que seria um trâmite de meses entre uma e outra comissão, acontece numa reunião chamada pelo presidente, em que todos esses aspectos são analisados ao mesmo tempo. Então, é uma forma de acelerar uma matéria para que ela possa estar em condições de, logo em seguida, ir para o plenário. Agora, Marcos, ainda dentro desse assunto, é importante a gente explicar para o nosso telespectador. Você já explicou quem solicita
é o presidente, mas ele pode solicitar a qualquer momento, né? E como funciona? Quem preside esse Congresso de Comissões? Existe alguma prioridade de alguma comissão para presidir esse Congresso? Como é que funciona esse contexto? Certo. Quem convoca um Congresso de Comissões pelo regimento é só o presidente da Assembleia Legislativa. Pré-requisitos para isso acontecer é o projeto estar em tramitação de urgência, ou seja, quando um projeto é definido que vai passar para o Congresso, primeiro tem que ser aprovado lá no plenário um requerimento de urgência. Então, aprovada a urgência, o projeto está em condições de ser convocado para um Congresso de Comissões. Nessa comissão, nessa reunião, é necessário que as três... Vamos imaginar que o projeto tenha sido distribuído por três. Vamos pegar um projeto que seja Comissão de Justiça, Comissão de Educação e Comissão de Finanças. Eu preciso que tenha os membros das três comissões, eu preciso de quórum das três comissões ao mesmo tempo. Quem presidirá essa reunião? O presidente mais velho de qualquer dessas três comissões. Então, tem essa prerrogativa de presidir, recai, como é o habitual do nosso regimento. Se você não tem definido o presidente presente, o mais velho dos membros assumirá a presidência. Então, acaba tendo, na prática, ultimamente tem sido o presidente da Comissão de Finanças que acaba ficando com essa responsabilidade. Mas tem que se analisar a cada momento de reunião qual que é o mais idoso que vai presidir esse congresso e vai comandar essa grande reunião, porque na prática é uma grande reunião, você imagina que eu preciso dos membros, dos quórums nas três comissões. Então, às vezes dá sorte de um mesmo membro de uma ser membro da outra comissão, então a gente ganha tempo. Pois é importante você fazer essa análise, né? Porque o processo legislativo ele ganha celeridade, sem dúvida nenhuma, porque aprovado em Congresso de Comissões, o projeto já pode ir a plenário. É isso mesmo? Conte um pouco, né, dos detalhes depois da aprovação no Congresso de Comissões. Sim, como acontece com qualquer projeto, quando ele termina o trâmite pelas comissões, uma tramitação normal, ele tem o parecer de todas as comissões, ele se encontra num status de pronto para a ordem do dia. Significa que ele está em condições de ser pautado no plenário para discussão e votação. Óbvio, se um projeto já passou pelo regime de urgência e foi objeto do Congresso de Comissões, é porque ele deve entrar na sessão no mesmo dia. Na sessão extraordinária, em plenário, para discussão e votação no mesmo dia. Então, toda essa correria é feita exatamente para essa finalidade, deixar o projeto pronto para ser votado na sequência. Legal. Marcos Espinosa, eu quero agradecer a sua participação no Estúdio Alesp dessa sexta-feira. Um ótimo final de semana a você. Semana que vem tem mais. Obrigado, para você também. Bom fim de semana.